Vocês poderiam vir vindo aqui, aí eu vou apresentando, pode ser? Aliás, eu vou fazer, como todos têm currículos vastos aqui, e eu não gostaria de ser tão breve, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Posso fazer essa... Porque senão eu vou falar só uma coisinha, que é um pedacinho de vocês. Vamos começar então. Alexandre, começa. Olá a todos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Gomes, eu sou diretor de marketing da Claro Empresas, para grandes empresas e governo. Estou no grupo já há um bom tempo, envolvido diretamente com a entrega de soluções para o mercado corporativo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Eduardo Bento, Executive Director do BTG Pactual, atualmente responsável por algumas disciplinas de infraestrutura dentro do BTG, dentre elas conectividade. Boa tarde a todos, Eduardo Tude, sou presidente da consultoria Teleco, que tem também o portal Teleco, engenheiro e mestre em telecomunicações e membro do júri do Mobile Awards em Barcelona. Eles foram muito breves, eu queria que eles falassem um pouquinho mais, porque eu sei que cada um tem um baita de um currículo. Mas vamos começar aqui. Primeiro, de novo, bem-vindas e bem-vindos ao Febrabantec. Ao olhar para esse painel aqui, a primeira coisa que eu penso, eu como jornalista já vou direto para o 6G. Eu me apresentei, né? Eu fui apresentada, Adriana Salles Gomes, da MIT Sloan Management Review. A gente está olhando para tudo que está em vanguarda em termos de tecnologia, e também eu sou responsável por uma outra revista que acabou de chegar ao Brasil, que é uma revista da China, como se fosse a Harvard Business Review da China, que é a Cheung Kong School of Business, e também lá essa discussão, né, acabou de ter em Hong Kong o Summit do 6G, enfim, a gente está acompanhando também bastante toda essa questão. Então, a minha tendência como jornalista é ir já para o 6G. Já quero perguntar tudo 6G para vocês, mas tem muita coisa para falar ainda do 5G, né? Já que o Eduardo Bento está redefinindo, cuidando da conectividade lá, conectividade é o tema que a gente está discutindo aqui. E a gente está com a rede móvel 5G recente, eu acho que todo mundo já sabe o que o 5G tem de diferente, mas eu vou repassar aqui só para a gente não deixar de falar, que a latência é ultra baixa, ou seja, o delay entre envio e recepção é ultra baixo, a capacidade de ter uma maior densidade de dispositivos conectados, a maior eficiência espectral, o Tude vai me corrigindo aqui se eu falar bobagem, que é usar a mesma frequência de rádio para transmitir mais dados. E tem o 5G Advanced, que também passou a oferecer uma largura de banda expandida, né? Quer dizer, redes congestionadas, muitos dispositivos IoT e tal, o Advanced dá uma ajudada. Agora a gente vai falar, e isso as instituições financeiras estão acompanhando. Agora a gente vai falar da hiperconectividade com o 6G. Então, o desafio aí de ambidestria, de trabalhar com horizonte 1, 2 e 3 de crescimento deve ser gigante, porque estamos falando do 5G, que ainda tem muita coisa para fazer nas instituições financeiras, e vamos já falar do 6G, que vai ter muito mais coisa para fazer, porque é essa hiperconectividade. Só para ter uma ideia, eu não tinha ideia desse número exato, 100 vezes mais rápida a rede 6G. 100 vezes mais rápida do que a 5G, que já é muito mais rápida. Então, e está perto isso, né? O primeiro conjunto de padrões técnicos vai ser finalizado em 2029, e a estimativa é que o 6G nem nasceu ainda, já vai ser hegemônico em 2035. É 10 anos, e talvez isso seja adiantado, né? Então, isso aumenta a responsabilidade de vocês de responder sobre o 5G e o 6G. Só vou terminar para quem ainda não está antenado no 6G, tem essa tecnologia de sensing, eu vou pedir para vocês explicarem, mas que detecta a presença ou ausência ou movimento de objetos como drones, veículos, pedestres, etc.
Então, o 6G realmente justifica eu já querer falar do 6G rapidamente, mas vamos falar do 5G também. Bom, e a grande questão aqui que a gente vai responder nesse painel é: o Brasil, e especificamente o setor financeiro, está tirando proveito dessa evolução do 5G e está se preparando para o 6G? Será que tá? Será que não? Então, agora nós começamos essa nossa conversa. Primeira pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta para Alexandre e para Eduardo Bento. No dia 6 de julho de 2025, daqui a pouquinho, o 5G completa 3 anos, realmente é muito recente. E estamos apenas começando a explorar o potencial dele. Aí os bancos têm procurado explorar, tirar proveito de aplicações específicas. As redes standalone, que são autônomas só de 5G, por exemplo, e outras, a FWA, né, a internet sem cabo, para os usuários do 5G também e tal. Aí o que eu vou perguntar é o seguinte, começando pelo BTG, que é um banco bastante ágil, bastante inovador. Como é que vocês estão explorando o 5G? E falta muito para explorar ainda? Perfeito. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês aqui. Acho que é uma honra estar com vocês nesse painel. Na Febraban-Tech, que é mais um ano aqui de sucesso. A gente está no 3º dia e realmente cada ano esse evento surpreende. Olhando para o assunto 5G, a gente não consegue começar a conversa senão falando de conectividade, como você comentou. Conectividade não só veloz, mas com uma estabilidade muito grande e baixa latência. Ou seja, um comando dentro dessa rede, entre um comando e outro, a velocidade é praticamente instantânea. Isso gera a possibilidade, seja de uma autenticação, um acesso a um determinado sistema, ou até uma execução de algo dentro dessa rede, ser muito instantâneo e trazer benefício para o banco como um todo. Olhando para dentro do banco e para os clientes, a gente não pode deixar de falar sobre a experiência de atendimento para o cliente através dos nossos canais digitais. Especificamente, não só no acesso ao banco através de um app, mas através de transferência bancária, serviços realmente que o usuário consegue, nossos clientes conseguem fazer através dessa rede super veloz. Um outro ponto muito importante que o 5G nos traz e consegue nos ajudar a alavancar seria no quesito atendimento dos usuários, dos nossos clientes. O banco tem a possibilidade, por exemplo, de fazer uma videochamada de alta velocidade, coisa que no passado não era possível com a internet tradicional, nos dispositivos móveis. Então consegue trazer um atendimento melhor para os nossos clientes. Além disso, consegue fazer análise de crédito, evolução de, por exemplo, oferta de um financiamento específico para um cliente, coisas que essa velocidade nos ajuda muito. Além disso, como você comentou, o principal benefício do 5G não é conectar dispositivos tradicionais, como computador, notebooks, ou até dispositivos móveis como celular. A gente começa a falar de IoT, começa a falar de internet das coisas, que nada mais é do que conectar qualquer dispositivo. Então, isso possibilita coisas que a gente no passado não tinha como mensurar, como carros conectados, carros autônomos, dispositivos, qualquer dispositivo ao redor da vida das pessoas estarem conectados e a gente começar a colocar o banco dentro desses dispositivos. E um outro ponto aqui para finalizar, que é um benefício grande do 5G, mas não menos importante, a gente começa a levar a internet para áreas mais remotas. Isso ajuda com que vários clientes e outros clientes consigam acessar os sistemas bancários aqui, fazendo com que o sistema financeiro seja, inclusive, mais inclusivo para a sociedade brasileira. Isso já está acontecendo no BTG, por exemplo, o IoT e trabalhar com os carros, vocês já estão acompanhando isso? Sim, isso é uma tendência do futuro, a gente ainda tem vários cases em piloto, não tem nada produtivo, mas a gente utiliza muito o benefício da conectividade veloz aqui para dar uma experiência principalmente de atendimento para os nossos clientes e execução mesmo das coisas, dos serviços financeiros para o cliente como um todo. Bom, vou agora fazer a mesma pergunta para o Alexandre. Quero saber o que a Claro e a Claro Empresas especificamente está fazendo para usar toda a potencialidade do 5G, ou se não está usando ainda e o que falta usar. A gente tem que usar, é uma obrigação. A gente investiu bastante nisso. E a tua abertura aí já me deu vontade de voltar para o escritório, porque eu estou atrasado.
Você está falando muito no 6G, a gente está no começo, né? O que é importante, o que é fato é que o 5G ele é uma infraestrutura digital, ele é mais uma ferramenta de apoio à transformação digital em variados setores e ele tem uma grande alavanca que ele habilita novas tecnologias, a aplicação de novas tecnologias. A gente tem dois momentos de adoção quando a gente olha a situação atual no dia de hoje. O primeiro é o rollout propriamente dito. Então, o Brasil está entrando ainda no seu 3º ano. O mundo, tem minha colinha aqui, a gente tem em torno de 783 redes móveis em 200 países. Dessas, 340 redes móveis estão implementadas em 5G, sendo 60 em standalone. O rollout do Brasil ele está previsto acontecer até 2029. Então tem muita coisa para acontecer ainda dentro do 5G. Isso não é ruim, porque ele vai para o segundo ponto, que é a adoção quanto às aplicações. Eu vejo 3 grandes aplicações que têm acontecido e 2 acertam o mercado financeiro. A primeira é a própria rede privativa, que a gente sempre ouviu falar de LTE e 5G, que está muito mais associada hoje em dia à indústria, que foi um dos grandes alavancadores, inclusive, dessa infraestrutura mais robusta que vem com o 5G. A segunda é o FWA, que é um acesso. Isso permite maior mobilidade, maior agilidade na entrega de uma agência ou de um ponto móvel que o banco precisa estar num evento ou numa localidade, qualquer ação nesse sentido. Então a gente tem já essas experimentações, isso é fato. No Brasil, né? Ainda por o mercado financeiro, o mercado consome muito as redes corporativas para integrar os seus ambientes. E no mercado corporativo, nessas redes corporativas, o acesso no passado era um problema, porque necessariamente a operadora não conseguia chegar. Então, com o FWA, isso torna mais rápido, a gente entrega, a qualidade é boa, funciona direitinho e entrega rápido. Se ele precisar da fibra, dá o tempo de construir a fibra, a gente leva a fibra lá. Então, já isso é um fato. E o segundo movimento é que, através dessa tecnologia, a hora que a gente fala em habilitar, é o próprio movimento do Open Gateway, que é um movimento do GSMA, que é a Organização das Operadoras no mundo todo, onde nós começamos a expor as funções de rede para o mercado. E o grande consumidor que a gente tem hoje é o próprio mercado financeiro, que usa isso nas suas relações de experiência de cliente. E, inclusive, não só a experiência de cliente no dia a dia, que pode ser melhorado, mas fraude, segurança e tudo mais, tá? Isso eu chamaria de aplicações já maduras, que a gente já tem. Quando a gente olha para aplicações evolutivas, a própria evolução do Open Gateway, através das APIs, que tem tido muita experimentação, e não só experimentação, você vê o próprio movimento de determinados setores, inclusive financeiro, no seu grupo de desenvolvimento. A gente mesmo expõe essas APIs, mas o mercado financeiro já com grupos de desenvolvedores olhando para essas APIs, construindo soluções, né? Então, de acordo com que a cobertura for ampliando, mais gente vai poder consumir desses serviços. Isso permite onboard digital, né? Que é um objetivo a se buscar, é uma melhoria na qualidade da entrega para o cliente final do banco, a biometria reforçada, o atendimento remoto. E o que a gente já percebe também, eu tenho marcas disso mais no mercado americano e na Ásia, que é o fatiamento de rede, que é o slicing, que vem também com a entrega do 5G. Então você tem boas experimentações. Eu vou dizer experimentação porque não está sendo lançado ainda de forma massiva, mas o mercado americano, a gente já viu em Fórmula 1, grandes jogos e eventos, utilização do fatiamento de rede para os POS. Então, aquelas filinhas, quando o pessoal vai consumir alguma coisa nos grandes eventos, você tem mais agilidade para os POS, funciona mais rapidinho, mais segurança e qualidade na entrega. Broadcasting nos eventos, a entrega de conteúdo, e é o conteúdo em 2 sentidos, tanto as geradoras transmitindo conteúdo para os seus hubs de transmissão, como os fãs, os usuários, consumindo as informações, os vídeos e fazendo seus uploads. Então,
Eu diria que a gente está numa fase inicial, eu acho que estamos no momento certo e com o tempo ela vai se acelerando. Mas a gente tem que esperar até 2029 para essas Eu experimentações? já te falei de exemplos maduros e te falei Não, exemplos em experimentações. é. Não tem como. E, inclusive os bancos, acho que a gente vai passar por isso, são um dos early adopters. A API, da forma como a gente está em expor a nossa rede para o mercado, é uma coisa super recente no mundo. E é super difícil, porque é um ambiente super complicado, que nós temos a responsabilidade de garantir a entrega com qualidade e com segurança. Então, a hora que eu exponho a minha rede, e isso é consumido de uma forma massiva, se eu deixar uma frestinha, ou seja, a superfície de cripto ela passou a ser muito mais exigente. Então, e não é só a gente que tem que criar isso. Por isso que o ecossistema vai trabalhar nisso, né? Os próprios bancos já estão puxando a gente, já querem desenvolver coisas juntas e precisa que isso seja igual comigo, com o meu concorrente aqui, com o concorrente do meu concorrente. A gente tem que ter uma padronização para entregar da melhor maneira para eles desenvolverem. Perfeito. Tuti. Sim. Ele falou das redes privativas, falou de FWA. Redes privativas, parece que, eu tenho um dado aqui, que mais de 7 mil empresas devem optar por as redes privativas até 2030, o que é um crescimento 194% em relação a 2025. Isso é um dado da Juniper Research. E o setor de manufatura é o maior usuário, né? Como é que estão as redes privativas? E aí eu vou te pedir para falar também da FWA, já que está mais maduro isso no mercado brasileiro, em termos de crescimento e em termos de uso no segmento financeiro. Primeiro, a gente precisa conceituar um pouco as redes privativas, porque existem dois tipos de redes privativas. Aquela em que você chega, por exemplo, numa fábrica e coloca uma antena, né, uma web de celular lá e tem uma rede interna, e tem as redes privativas com slicing, como o Alexandre mencionou, né? Então, contabilizadas no mundo pela GSA, existem cerca aí de 1.600 redes privativas conhecidas. E a gente acompanha no Teleco, no Brasil, a gente contabilizou em torno de 160, um crescimento aí de 60% de um ano para o outro. Quando você olha a rede slicing, onde existe muito é na China. Existe 20, 30 mil lá. Então eu vou falar um pouco das duas, né? A rede privativa, como a gente mencionou aí, né? Física, vamos dizer assim, ela existe mais na manufatura. No Brasil a gente tem primeiro manufatura e depois agro. E se a gente for pensar uma instituição financeira, o que é uma rede privativa? É uma rede que tem uma capacidade muito maior, que numa fábrica ela aglutina várias redes e você concentra os dados, o que é fundamental para a transformação digital do processo, etc. e tal. Então, se você fosse pensar uma rede desse tipo numa instituição financeira, você estaria pensando numa rede que hoje vocês têm Wi-Fi, tem uma rede de cabo lá para acesso à internet, acesso às aplicações do banco, seria substituir por uma rede móvel 4G, 5G. E no caso do 5G, com uma vantagem de uma latência muito baixa. Então, no caso de instituições, por exemplo, que estão trabalhando com a Bolsa, né? Isso a gente já vê em Nova York, eles fizeram isso justamente pela questão da latência. Quando a gente vai falar no slicing, né? Que se possibilitaria aí você criar essas redes privativas virtuais, por exemplo, como associadas ao FWA, poderia estar dentro de uma rede privativa virtual e você ter, então, um funcionário em qualquer lugar na casa dele se conectando nessa rede com segurança, né, com a garantia de velocidade, de latência, né? E por que isso hoje no Brasil ainda, no Brasil eu não diria, no mundo, hoje não está difundido? Porque o 5G, ele está no seu estágio inicial, né? E enfrenta um grande problema
que como ele foi colocado em frequências mais altas, no Brasil 3,5, ele, ao ser implantado nas antenas existentes, ele tem uma cobertura muito menor. Então, se você pega, isso não é o Brasil, se você pega as operadoras brasileiras, pega a AT&T nos Estados Unidos, a Verizon da Europa, o usuário, ele fica que está andando, quando ele está parado, conectou com a 5G, é uma maravilha. Se ele está se locomovendo, ele fica 20% do tempo ou menos na rede. E, para garantir essa cobertura, o que as operadoras estão fazendo? Em vez de usar o novo core do 5G, que é a grande novidade, né? Que permite esse lastro facilmente, que é nativo na nuvem e permite isso aí tudo, as operadoras acabam sendo obrigadas a usar o core antigo do 4G ainda para melhorar a cobertura, né, na medida que ela põe o upload via o 4G. Com o 5G Advanced, já houve uma melhoria desse upload e está sendo viabilizado aí os core 5G para o standalone. Se a gente pega o Brasil, por exemplo, as operadoras, a Claro, elas têm um novo core. Só que quando você fala no consumidor, né, que é onde você poderia dar esse ganho, hoje ainda é inviável, não só para ela, mas para a AT&T, para as operadoras do mundo inteiro, de fazer essa transição. Não é? Então, eu diria o seguinte, as aplicações, elas estão aí, depende dessa evolução, né, das redes, e a gente vai falar do 5G, do 6G, né, mas essa semana mesmo eu vi um relatório da GSMA, que é a Associação Mundial aí das Operadoras, que ela falava das aplicações do 6G, mas colocava como um ponto fundamental do 6G você ter um rádio que melhorasse a cobertura, né? Porque as operadoras também elas não podem multiplicar por 1000, como se falava, as antenas para ter uma boa cobertura, porque isso é inviável economicamente. Então você precisa da tecnologia. Até hoje, as gerações do celular, elas tinham uma preocupação muito grande com a velocidade. Aumentar a velocidade, os dados continuam importantes. Mas é preciso também hoje, no 6G, focar essa questão de ter uma solução tecnológica que aumente a cobertura, né, na hora que você tem essa rede colocada. Você vê um ponto de inflexão para esse momento em que tudo isso está mais consolidado no mercado brasileiro? Eu acho o seguinte, o mercado brasileiro, quando a gente fala do móvel, né, ele acompanha o mercado mundial, entendeu? Então, assim, você tem sempre os países early adopters aí, né? Mas se você pega o mercado europeu, que é a média, o mercado brasileiro ele está no mesmo nível, ele está na mesma velocidade. Então, isso aí depende muito dessa transformação tecnológica. As operadoras, como o Alexandre falou, estão investindo nas redes, mas quando você encontra um problema desse, como eu coloquei, que não é só brasileiro, isso acaba que impacta aplicações e a gente vê o estágio de aplicações nos outros países semelhantes ao brasileiro. Perfeito. Bento, a gente já deu uma mapeada, mas eu queria agora esmiuçar um pouco o que está se transformando em produto a partir disso. Ou até você pode me dizer, a conectividade é uma parte dessa inovação, mas tem outras partes tão ou mais importantes do que conectividade. Eu queria entender um pouco dentro do contexto isso. Perfeito. Quando a gente fala especificamente do que a gente está ofertando para o nosso cliente, conectividade é parte disso. Acho que no mercado financeiro como um todo, conectividade é primordial para a gente dar uma experiência boa para o cliente. Eu não sei vocês, mas há muito tempo eu não quero ter que ir numa agência resolver qualquer problema dos meus serviços financeiros com o meu banco. Eu quero resolver isso, os clientes querem resolver isso de onde quer que esteja, de forma instantânea, e isso não é possível sem conectividade.
Então nós apostamos muito nos nossos canais digitais para dar essa experiência para o nosso cliente, para que ele possa resolver tudo da forma mais ágil possível ali na ponta, e sem conectividade com qualidade a gente não consegue fazer coisas desse tipo. Muito se fala, e até nos últimos anos, e esse ano não é diferente aqui na Febrabantec, o assunto da vez é GenAI. A gente aposta muito nisso, aposta muito em inteligência artificial, aposta muito em digitalização, e tudo isso a gente só consegue com conectividade de qualidade. Um exemplo de um produto específico que a gente consegue ofertar para o cliente, que permeia tudo isso, e inclusive conectividade fazendo parte disso na ponta, é um chat que a gente criou no banco para fazer atendimento. Aquela mesma pessoa como eu que não quer ir mais na agência, também não quer mais só interagir com o banco através de um app. Então a gente criou um chat inteligente utilizando o GenAI através do WhatsApp, que a gente simplesmente consegue conversar com aquele chat, fazendo um pedido simples via áudio ou mensagem, do jeito que a gente quiser, do tipo pedindo: faça um Pix para minha esposa e me mande qual é o meu saldo atualizado. E instantaneamente a gente conseguiu ter essa resposta do chat. Inclusive a gente ganhou um prêmio de inovação do Global Finance recentemente com esse tipo de coisa. Então, não só nós estamos dando a possibilidade do nosso cliente interagir conosco através dos canais digitais mais tradicionais, apps, centrais de atendimento e atendimento mais simples, mas mudando a forma de atendimento dessas pessoas, mudando a forma de interação do banco com o cliente final. Quando a gente olha para o lado interno do banco, e aí falando um pouquinho até de redes privadas e outras coisas mais para a infraestrutura aqui, especificamente de back-office, a gente tem um benefício grande em eficiência operacional aqui. Seja eficiência operacional no sentido de conseguir coletar dados com mais velocidade aqui desses clientes na ponta e tomar decisões em cima desses dados, sejam decisões do tipo ofertar um serviço específico para aquele cliente, com base na sua experiência, com base na sua necessidade, como, por exemplo, um financiamento de um automóvel ou um seguro para aquele determinado colaborador, para aquele determinado cliente. E por outro lado, falando especificamente de rede privada, a gente tem um desafio tremendo em todas as instituições financeiras de conectividade. Seja a conectividade de uma agência, de um escritório, que com conectividades tradicionais, através de rede física, a gente tinha bastante dificuldade para ativação de um ponto remoto, como uma agência ou um escritório. Demorava semanas ou até meses para fazer conectividade dependendo do local. Quando a gente fala de conectividade móvel, utilizando especificamente aqui o 5G, isso traz uma experiência muito grande, uma agilidade muito grande para a ativação daquele ponto, ativação daquela agência, ativação daquele escritório. Isso gera não só uma eficiência operacional gigante para o nosso time de infraestrutura aqui dentro do BTG, por exemplo, mas a gente acaba conseguindo ter mais tempo e investir em produtos para os nossos clientes, ao invés de cuidar de infraestrutura, que é algo que dá muito trabalho para a gente. Você tem números, Bento, assim, quanto por cento de ganho de agilidade ou o tempo mais rápido? Você pode dividir um pouquinho com a gente? É gigante. A gente pode pegar um exemplo de um caso específico, que é a conectividade, por exemplo, de uma agência ou de um escritório, que muitas vezes com as operadoras, por mais que as operadoras trabalham muito para a entrega de uma infraestrutura física em determinado ponto, tem casos que demoram realmente meses para a gente ter aquela conectividade. Por padrão, a gente fala de, na média, 60 dias para integrar algum ambiente. O Alexandre acho que consegue até complementar um pouquinho disso, mas é algo que todos os clientes sofrem bastante e as operadoras não têm culpa, porque é realmente complexo colocar a infraestrutura na rua para chegar em determinados pontos. Quando a gente fala de conectividade móvel através do 5G, é simplesmente no mesmo dia a gente manda um equipamento para a unidade remoto, e coisas que demoravam, na média, 60 dias, a gente consegue ativar em menos de um dia. E isso já está generalizado, vocês conseguem aplicar sempre. Um desafio grande aqui, como o Alexandre comentou, o 5G está no início da sua jornada. A gente não tem isso em grande escala no Brasil como um todo. Mas em grandes metrópoles a gente já tem isso com certeza estável e já funcionando há um bom tempo. Bom, vou pedir para o Alexandre contar então quão espalhado está isso e quais os produtos que vêm do 5G, inclusive para empresas, que é o seu segmento. Né? Se eu não me engano, o número da Anatel hoje são como 820 ou 850 municípios com cobertura 5G.
E somando a população nessas localidades, aí em torno de 35 milhões de habitantes. É um dado Anatel, porque cada operadora tem ali seus números e tudo mais, tá? Basicamente assim, os benefícios de cara de largada é o próprio 5G com a sua infraestrutura, o que você disse, né? Mais velocidade, menor latência e a condição de capturar muito mais informação, o dado, né, e devolver para a ponta. Então, isso somado já é um bom benefício. Por quê? Porque se você está fazendo uma aplicação usando um dispositivo móvel, ou se você está num ATM que tem um dispositivo móvel e você precisa de agilidade na entrega da resposta ou da transação, o que quer que seja, está ali, a infraestrutura já te dá isso na largada. O segundo foi a própria exposição das APIs. Eu estou falando das APIs, mas é através dela que a gente consome, por exemplo, um benefício, análise de fraude, o cidadão ali na biometria, usando a sua aplicação. E quando a gente fala de habilitar tecnologias emergentes, é uma coisa assim, né? Vamos pegar uma detecção numa agência. O que é? Você tem uma câmera que está conectada por um dispositivo móvel usando 5G, por exemplo. Aquela câmera está capturando imagem, ela captura imagem, manda através da rede para uma capacidade computacional, que pode ser na nuvem, ou se for ali dentro um edge computing, estamos habilitando, que tem um algoritmo por trás que faz uma análise de comportamento e fala, atividade suspeita. Habilita alguém lá e fala assim, ó, temos um problema ali. Então, isso que a gente está falando, a infraestrutura robusta, mais bem preparada, que entrega essa capacidade, vai para uma outra tecnologia de edge computing, por exemplo, tem um algoritmo lá, Analytics, e entrega a informação. E a gente está falando que isso tudo permite uma coleta muito maior, o tratamento da informação, do dado, e a entrega da informação muito mais bem preparada, né? Porque o terreno, ele está pronto. Então, você tem coisas que a gente já vem utilizando com as próprias APIs dos bancos, que é SimSwap, por exemplo, o próprio usuário, o próprio banco já sabe se ele quiser avaliar se tem uma fraude naquela transação ou não, sabe se o cidadão trocou de chip ou não trocou de chip, entendeu? Sabe se ele está na localização dele, sabe se esse é o Alexandre mesmo, e tem por vir aí mais umas 10 aplicações, acho que durante o ano, de APIs, desenvolvendo inclusive com o setor, né? Então, são benefícios que é o que eu estou comentando, que a gente junto vai trabalhando, a gente tem as ideias, mas quem sofre a dor lá tem mais ideia também, a gente se soma e vamos tentando buscar caminhos. E dá para medir um crescimento dos negócios em função dessas novas possibilidades das APIs, etc? Uma coisa que se atribua especificamente à tecnologia? Se eu não me engano, a semana passada um banco publicou que numa única API ele já tem aí diário 5 milhões de consultas usando uma única API, né? Você imagina assim, ontem eu estive conversando com um banco que tem 70 milhões de clientes num painel. 70 milhões de clientes fazendo consulta, e se é uma consulta que está em cima de uma API, você vai colocando as porcentagens, você vê os volumes porque qual é a história? Uma é que operacionalmente vai ser mais rápido, mais limpo, né? E a troca com o teu cliente vai ser mais eficiente, ele vai se sentir melhor, mais feliz, tendo agilidade e assertividade naquela transação. Então, com o tempo, começa a usar. Como acontece com a gente. Foi o Pix, a gente um dia foi para o telefone, outro dia a gente foi para a URA, da URA a gente foi para o app, antes do app a gente foi para o web. Aí foi para o app, e isso vai se transformando. Ainda tem gente que tem URA, né? Que é a minha tristeza, mas tudo bem. Não vou falar nada. Não vamos comentar aqui. Tudo, eu queria te ouvir também sobre esses benefícios da implementação do 5G, você olhando de fora os vários setores, até comparativamente o setor financeiro, quanto que ele está aproveitando? Então, em primeiro lugar, obviamente, quem está aproveitando é o consumidor,
que tem uma velocidade mais alta, tem tudo isso que foi falado. É claro que ainda existe essa questão que eu coloquei da cobertura, etc. e tal. Quando a gente olha assim as várias verticais, né? Se a gente olha, por exemplo, redes privativas, como eu coloquei, no Brasil, quem está mais avançado é a indústria, é o agro, mas também o setor de mineração, óleo e gás, né? A Vale foi uma pioneira nisso. Hoje ela tem, por exemplo, em Carajás, um parque que tem quase 30 estações radiobases lá, para dar uma cobertura uniforme, caminhão robô, etc. A Petrobras também, né? Tem redes privativas, seja vamos dizer assim, nas plataformas, seja nas suas plantas químicas, né? Agora, quando a gente fala 5G especificamente, quem tem a necessidade mais forte é a indústria. Se você pega, por exemplo, uma indústria automobilística que tem uma linha de produção, se ela ganha 1 segundo na montagem de um carro, né? Isso aí, no final do dia, leva muitas vezes a ela produzir na mesma linha um carro a mais, né? Imagina quanto ela ganha produzindo um carro a mais numa linha. Então, essas estão mais diretamente tirando proveito disso. O outro, essa questão do FWA, o FWA no Brasil, não acredito que vai ser uma solução de grande alcance para o consumidor, porque o país já está todo com fibra. Mas ela é uma solução ótima, não só para a questão, vamos dizer, de abrir um ponto com velocidade, enquanto você não chega à infraestrutura, como de backup, né? Muitas empresas estão usando o FWA como um backup para uma ligação que ela tem lá. Em caso de falha, você já tem a redundância, né? E isso aí associado a SD-WAN, etc. e tal, hoje está mudando a arquitetura das redes aí. E o último ponto, que também já foi falado, é o Open Gateway, né? Essa possibilidade, por ter uma arquitetura mais aberta, né? O 5G, por ter um novo core e estar preparada para entregar essas informações, né? Isso é muito importante, principalmente para o sistema financeiro que busca validar quem está na outra ponta, né? Por que ele quer saber a localização? Por que ele quer saber se o número está certo? Porque ele quer saber se não é uma fraude, né? Então, isso, sem dúvida, são coisas muito importantes aí que começam a ser aproveitadas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a plateia. Vou pedir para vocês levantarem a mão se vocês consideram que as empresas de vocês estão, de fato, usando o 5G, essas questões aqui que a gente apresentou, esses benefícios. Vocês levantam a mão, quem? Pouco, hein? Bem pouco. E poderiam estar usando. Só levanta quem acha que poderia estar usando e não está. Várias também acham que não poderia estar usando. Não seria o perfil. Bom, enfim. Mas 5G, só perguntando para o Tude mesmo, 5G pode beneficiar qualquer negócio, né? Por tudo que a gente está falando. Sim. Lembrando isso, à medida que o 5G avançar, o 5G, como eu falei, é uma tecnologia revolucionária para as redes móveis. Por causa do novo core, né, de aproximar o mundo de TI, falar a mesma linguagem. Então, à medida que essas redes avançam, que a gente tem um standalone com todas as apps no standalone, que você melhora a cobertura, você consegue ampliar os serviços que estão sendo oferecidos, e isso tem impacto para todas as indústrias. Para todos. Então, ficar fora não é uma boa ideia, né? Ficar fora disso, para quem não levantou a mão, ficar fora não é uma boa ideia. Quantos aqui, se me permitir, utilizam o 4G nos seus negócios? Levanta a mão, por favor. É um meio. Ou seja, me parece que tem um grupo que não precisa da mobilidade.
O que é difícil de acreditar. Ou não? Pode ser um rastreamento com 2G, 3G, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, não sou eu que digo, muitos segmentos dizem que o negócio está na palma da sua mão, né? É difícil a gente não usar a tecnologia de mobilidade hoje em qualquer momento. E talvez só para a gente separar uma coisa, porque a gente fica falando no 5G, não sei, a gente está falando de tecnologia, né? O que é importante é o que a gente pode tirar proveito dela para desenvolver negócio e novos modelos de negócio. Como eu disse, é mais uma ferramenta que a gente tem. É isso. Perfeito. Você já falou de novos modelos de negócios. Bom, enfim, eu queria perguntar dos desafios não superados, a gente já falou um pouquinho disso. Mas você já está vendo algum novo modelo de negócio surgindo por conta do 5G ou pela expectativa do 6G? Já vou começar a entrar no 6G. Só rapidamente, se a gente for comparar com inteligência artificial, por exemplo, já está se pensando um monte de modelo de negócio novo por conta da inteligência artificial. No caso da conectividade, é uma coisa que se pode pensar também? Não, a conectividade, o que a gente acaba... É porque a conectividade é um insumo, né? Sim. Ela é a infraestrutura que ajuda a gente a ter o que, porventura, a gente entendeu que precisa ter. Falo em carro autônomo, tecnologia aplicada. Hoje eu não tenho... Existem 6 níveis de automação de um veículo para ele ter autonomia total. Se não me engano, a gente está no nível 4. Por mais que eu tenha o 5G no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu consigo colocar um carro autônomo em toda a sua essência e potencialidade dentro de uma cidade como essa para fluir? Porque tem que falar com as coisas. O carro não fala só com... né? Ele tem que falar com o semáforo, ele tem que falar com o poste, ele tem que falar com o patinete, ele tem que falar com a bicicleta e um monte de coisa associada, né? É um ambiente muito mais amplo. Agora, sim, você acaba vendo novos modelos de negócio sendo desenvolvidos. E eu não queria falar nisso, mas é a própria rede privativa que é o grande caso de uso do 5G hoje. Na minha opinião, ela vai modelo de negócio. Ela vai chegar no mercado financeiro com um outro nome. Com outro nome. Um outro nome. Network as a Service. Uma rede como serviço. Onde você vai consumir do que a rede te dá e tirar os cabos. É possível ou não é? Está projetado. Inclusive tem muita teoria, muito papel escrito. Network as a Service. Né? E aí, dá para tirar? Ué, teus escritórios são conectados com cabo ou Wi-Fi? Tiramos o cabo já, né? O Wi-Fi atende plenamente hoje? Sim. Vamos arranjar um problema, daqui a pouco o 5G vai atender. Não é que a gente vai arranjar. Ele vai perceber isso. Porque querem consumir mais, porque precisam de mais informação, porque tem mais coisa conectada, porque tem mais isso, tem mais aquilo. Por que 100 vezes mais? A gente precisa de 100 vezes mais? Os modelos de negócio buscam 6 vezes mais. Um carro desse, por exemplo, o autônomo que eu estou dando exemplo, talvez ele precise. Uma empresa como a Gerdau, que a gente tem rede privativa, a Uzi Minas, por exemplo, a Nestlé, talvez precise. Então, a tecnologia está à disposição. Perfeito. E como é que vocês, na Claro, estão já lidando, como é que o 6G está entrando aí no dia a dia de vocês? Está longe. Está longe? Não dá para falar. Não existe o 6G propriamente dito, né? A gente está implementando o 5G. Né? Mas os chineses lá já estão discutindo loucamente o 6G. Então, cada um tem o seu problema para resolver. Eu não vejo a hora. Né? Cada um tem o problema para resolver. Se a gente é o que eu falei, a gente está na fase do rollout. Tá. Né? Queira ou não queira, existem desafios. Você pediu para a plateia, você fez uma pontuação aqui. Imagina que 100% aqui precisasse nos seus modelos de negócio do 5G e que ele fosse essencial hoje. A gente está em 830 municípios. O rollout do 5G no Brasil vai até 2030. 6G, acho que foi você que disse, 2035. Hegemônico a previsão.
Isso que eu falo. Falam no Advanced. Né? Falam no Advanced para não falar no 6G. O investimento que foi feito no Brasil pelo 5G é uma coisa grande. Né? 40 bilhões de reais. Você tem obrigações associadas. Cada um, é por isso que eu falo, cada um acaba tendo seus problemas. Nós, para entrarmos no leilão e fazermos o que fizemos e estamos fazendo, e sabemos das nossas obrigações, temos obrigações. E elas vão até 2029, como qualquer outro que entrou no leilão e fez o seu pleito. Existe uma coisa que passou rapidinho aqui, eu acho que o Túlio comentou, sobre frequência. Quando você vai no mercado americano, o modelo que eles adotaram é um modelo um pouquinho diferente com a gente e eles têm mais espectro. Às vezes eu não consigo passar o cabo para levar a um determinado escritório, porque tem lei que fala, não pode furar aqui, não pode passar ali, a estrada não está boa, choveu, sei lá o quê. Né? Eu não posso instalar antena às vezes. Então tem a lei das antenas, ela é municipal. Então tem todo um caminho a ser percorrido. Vamos cumprir o do 5G, que se a gente fizer ele bem feito, o que vier pela frente vai estar pronto. Chama-se ecossistema. Isso que eu estou falando, a tecnologia está disponível e estará cada vez mais. Agora, é só do 5G que eu preciso? Não é só do 5G. É igual eu falo da padronização das APIs. Os bancos poderiam chegar numa prateleira e falar, eu quero essa para fazer tratamento de segurança. Essa API é igual na Claro, na TIM, na Vivo, na Brisanet, no Piquiriquito, Papagaio, na TIT, quando eu for lá fora. Sei, padronizações. Então, dentro dos nossos desafios, tem parcela deles que são nossos. Eu preciso evoluir com a infraestrutura e me preparar pelo que vem pela frente. 60 anos a gente faz isso. Desde lá da Embratel. 60 anos. Né? O segundo, os bancos precisam olhar, a gente está no mercado financeiro aqui, gente. Os bancos precisam olhar o que eles precisam e como é que eles vão tratar isso. Da mesma maneira que eu tenho meus problemas para resolver lá no meu dia a dia de curto prazo, eles também devem ter os deles. Agora sim, o que eu vou fazer de novo modelo de negócio, para onde eu vou, tem a tecnologia e como é que eu pego? Tem um movimento, por quê? Isso ajuda na adoção e o mercado financeiro é early adopter. Cria o círculo virtuoso. É importante. Tá? Eles são fatores fundamentais nisso também. E tem um conjunto de coisas que tem que ser feito por todos. Padronização, criação de ecossistema. Eu quero pagar com o meu reloginho. Eu quero olhar aqui se o meu coração bateu muito, foi para o seguro mandou para o banco. Aumenta lá porque vai dar um BO nesse rapaz. Não sei. Né? Essas coisas precisam se falar. Tem padrões, tem ecossistema, dispositivos. Então tem um caminho a ser percorrido. E ele é natural, ele vai acontecer da maneira como a gente for adotando. A infraestrutura vai existir. Em determinados setores e indústrias a gente fala, quem sair na frente, vai sair na frente com certeza em termos de competitividade. Perfeito. Tá certo. Bom, tem um caminho a percorrer, eu e o Bento estamos ansiosos pelo 6G, mas agora eu vou perguntar para o Túlio, a gente teria um convidado aqui da Anatel que não pôde vir, e aí eu vou usar o Túlio para responder um pouquinho sobre a Anatel aí. Como a Anatel está lidando com todos esses desafios? Desafio de frequência, todos os desafios que a gente elencou até agora. Antes eu queria colocar o seguinte, as gerações de celular, elas têm uma metodologia, que a cada 10 anos você tem uma atualização maior que se chama 3G, 4G, 5G, 6G, mas ela tem uma evolução gradual, quase todo ano tem um release novo que aperfeiçoa, etc. Então, o 6G ele começou a ser pensado em 2020, 2021. Isso é o natural. É claro que a operadora, ela está preocupada em implantar, esse é que é o negócio dela. Mas tem gente pensando, né, do que vir depois, um planejamento estratégico, quais são as tecnologias que estão desenvolvidas. E agora a gente está numa fase em que se define melhor
os objetivos, né? Uma primeira coisa que já se sabe é que o 6G não vai ser uma revolução. Ela vai ser uma evolução do 5G. E também que não adianta você querer... você tem que casar isso com o benefício do investimento. Ninguém vai construir uma rede nova, como foi o caso do 5G, se não houver um ganho que pague isso, né? Daí que eu coloquei, e que as operadoras a nível mundial estão colocando. Não, você tem que melhorar a cobertura, porque se você melhora a cobertura com a mesma quantidade de estações radiobase, você, no fundo, vai estar deixando de ter de investir mais em novas estações, e isso pode equilibrar o jogo. Mas isso tudo está no caldeirão, assim como as novas aplicações está no caldeirão o avanço das tecnologias, principalmente de rádio. E nesse cenário entra a questão das frequências, né? Porque toda nova tecnologia ela precisa de uma nova faixa de frequências. E aí entra o papel muito importante da Anatel, que ela fez no 5G, que foi começar, né, muito antes, junto com a concepção do 5G, de liberar o espectro de 3,5 para as operadoras, garantiu que as maiores todas têm aí 100 mega para isso, ainda sobrou para os regionais e para as redes privativas. Então, se você olha no mundo, são poucos os países que fizeram isso, que tiveram esse sucesso. A gente tem aí 5G em vários lugares que tem uma banda muito pequena, o que significa uma velocidade muito baixa. Então, a Anatel ela é uma agência modelo no mundo, está entre das mais organizadas, não só pelo seu planejamento estratégico, que procura acompanhar os avanços tecnológicos, mas também pela abertura de dados que ela faz, né? Que são poucos países que têm as informações que a gente tem aí, que são dadas pelas próprias operadoras e disponibilizadas, acaba sendo bom para todo mundo, né? É claro que ninguém é perfeito, né? Que tem sempre coisas para melhorar, mas eu vejo muito positivamente a atuação da Anatel aqui no Brasil. Eu só comentando aqui, eu fiz uma provocação para o TUD, porque nós temos aqui no setor financeiro um regulador que impulsiona inovações e que está sempre avançando e fazendo o mercado inteiro avançar. E eu queria saber se a Anatel estava mais ou menos ali. Você está me dizendo que está acompanhando. Tá bom. Vou concordar com você. Então, Bento, só porque teve uma provocação aqui do Alexandre, acho que para esses modelos de negócio, para vocês adotarem mais redes privativas, Network as a Service, eu quero saber um pouco como é que vocês estão olhando isso e se tem esse horizonte 2, esse horizonte 3 lá no banco, de vocês pensarem, inclusive em relação ao 6G ou até com a evolução do 5G. Perfeito. Como a gente comentou aqui, tem alguns casos de uso que a gente está já ou executando ou em piloto, mas quando a gente já olha aí mais longo prazo, mais para o futuro, e aí falando especificamente não só de 6G, mas do 5G em sua plenitude, nós comentamos que não se passa mais de conectividade através do dispositivo móvel, do celular ou um computador. É qualquer coisa. Então, eu acho que o cotidiano das pessoas tende a mudar. Imagina um cenário que tudo ao redor da pessoa está conectado nessa rede de alta velocidade. Coisas como que hoje são impensáveis, no futuro a gente já começa a pensar ao nível do banco estar em tudo sem interação humana. A gente falou um pouquinho sobre carro autônomo. Eu me vejo no futuro, imagina eu dirigindo o meu carro, esse carro conectado. Eu sofro um acidente, meu banco identifica esse acidente sem nenhum input meu, já abre um sinistro. Me manda um input, seja através do próprio veículo ou através do meu dispositivo móvel, coletando a informação de como que eu estou, se é um acidente grave ou se é algo mais simples. E através dessa interação simples ele já dispara ou uma ambulância, um resgate para atuar ali na localidade, ou de repente um guincho para retirar o carro e resolver o meu problema.
Esse é um exemplo simples que, ao meu ver, no futuro, o banco estará em tudo, em todos os dispositivos aí ao redor do cotidiano das pessoas, sem a necessidade especificamente de uma ação do humano junto ao seu banco. Então a interface do banco com os clientes tende a mudar muito, e o 6G, o próprio 5G em sua plenitude, acaba sendo um meio para diversas aplicações que a gente vem pensando para o futuro. Tá. Mas só para eu entender como é que, em termos de gestão, vocês têm uma estrutura, um mecanismo de ambidestria para pensar nessas coisas e se preparar de alguma maneira lá no BTG? Sim, temos várias áreas de inovação que olham para esse tipo de coisa. Na nossa estrutura, que é a conectividade, assim como a própria Claro, a gente foca em prover o serviço de conectividade para esse time de produtos pensar para frente. Então, sim, estamos pensando à frente com vários produtos que provêm uma experiência grande para os nossos clientes aqui, que deve transformar o mercado financeiro como um todo. E acaba, nós aqui como conectividade, as próprias operadoras acabam sendo um meio para isso. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma pergunta final aqui sobre a utopia de vocês para o 6G, para o novo momento, ou para a evolução do 5G. Vamos incluir o 5G nessa história, porque ainda tem estrada para rodar, mas a utopia para o 6G, para o Brasil, de uma maneira geral, até... Pode ser o setor financeiro, mas a gente pode alargar um pouco isso, porque o setor financeiro vai estar em todo lugar, né? É o banco das coisas, a gente vai... Não podemos esquecer, e o Tudi notou muito bem, somos o país do agro, então vamos estar muito na área rural, enfim. Então a gente pode abrir isso. Mas eu queria saber o que vocês acham que daqui 10 anos o Brasil, até em relação a outros países do mundo, como é que estaremos nessa área de conectividade? Vou pedir para o Alexandre começar. Você viu o exemplo dele aqui, né? Eu vou tentar correlacionar dois fatores aqui. Um é um conceito que está aqui dentro, que a gente ouve, que é o Beyond Bank. Né? É o banco se transformando numa plataforma. Então, na minha opinião, é um modelo de negócio que precisa de tecnologia. Legal? O outro é do nosso lado, que a gente chama de transformação e evolução das redes. Redes. Esquece se ela é fixa, se ela é móvel, o que quer que seja. É a evolução da tecnologia procurando novos modelos de negócio. Né? Os bancos se transformando em plataforma, o Bento disse aqui, né? Bati meu carro, automaticamente alguém sabe que eu bati meu carro, aciona um seguro ou uma ambulância, vai lá, ajusta. Como é que essas coisas acontecem? Tem que ter conectividade, tem que ter um bom sensoriamento, uma boa cobertura e tudo mais. Dentro do papel da transformação, a gente vislumbra uma coisa que chamam as redes autônomas. E dentro das redes autônomas, tem uma pilinha tecnológica, eu estou simplificando pra caramba aqui, hein? Que é a convergência de comunicação e sensoriamento. A rede passa a ser um grande radar, um grande sensor, onde ela detecta o que aconteceu aqui. Ela já pode tomar a decisão, ou num modelo de negócio com o banco, com a seguradora, a partir do momento que a rede capturou essa informação, ela transfere essa informação para alguém tomar todas essas decisões que o Bento comentou, acionar a seguradora e tudo mais. Então, a rede passa a ser uma rede viva, autossuficiente. Ela aprende, ela se recupera, se autorrecupera, ela cresce e diminui de acordo com as necessidades. E aí você tem exemplos, vou trazer 3 exemplozinhos aqui. 2, vai. Própria mobilidade urbana. No dia a dia nosso, a gente está indo com o carro, procura um estacionamento. A partir de um sensoriamento desse, o seu carro já pode ser guiado para uma área que você quer parar. Estou indo no shopping tal, na Febra... Aqui está difícil. Estou indo em tal lugar. E o sensoramento fala assim, tá bom, já sei onde você vai nesse caminho e para o carro ali. Tá? Parando o carro ali, se tem parquímetro ou alguma coisa, já é faturado. O banco tá? Já. Outra coisa é o famoso Pay As You Go, né? Que são tipo as lojas de conveniência, o entretenimento e tudo mais. E por fim, o mais robusto
pega o agro. O agro, você tinha lá uma colheitadeira que era um equipamento. Esse equipamento ele se tornou um dia inteligente. Colocaram um cockpit lá dentro dele que captura várias informações e essas informações falam como aquele produto está se comportando. Criaram um sistema de produtos. As colheitadeiras começaram a falar entre elas e programarem o seu plano de colheita dentro de um determinado campo. Somado a isso, entra o sistema de sistemas. Essas colheitadeiras falam com o sistema de tempo para saber está na hora de colher, está na hora de plantar. Com o armazenamento, está na hora de armazenar. Com o trade, para falar assim, está na hora de vender. Tá? Isso tudo através da tecnologia de redes. Isso é o futuro. Isso é a utopia. Vou pedir mais rapidamente para Tude falar um pouquinho da utopia e Bento. Eu vou voltar um pouco primeiro no exemplo do carro autônomo, né? Em São Francisco a gente já tem o robotáxi, né? Pois outro dia, e hoje eles estão conectados pela internet. E outro dia tinha uma parada lá em São Francisco que congestionou a rede e os táxis todos pararam e gerou maior engarrafamento na cidade. Por que isso? Porque uma aplicação como essa, ela precisa ter uma rede privativa, os carros autônomos, que garanta uma qualidade de serviço. Senão você vai parar a cidade. Então, para esse universo que vocês estão falando funcionar, é preciso mudar o conceito de como a gente vê o serviço. Hoje a gente tem um tubo que acessa a internet e tudo ali entra com a mesma prioridade, do mesmo jeito. Isso era certo quando que foi até vamos dizer, o Marco Civil da internet, quando você tinha um tubo só e era só usuário. Na medida que você tiver esses serviços colocados lá, você vai ter que diferenciar redes ali dentro. Tá? E é isso que vai viabilizar esse sem número de aplicações e cenários que foram colocados aí. Perfeito. Então a utopia nesse caso são essas várias redes, esse sem número de redes. Que é o que a gente chama de slicing, né? Bento, Pra mim, pra a finalizar bola aqui, quicando para você. até porque a gente estourou o tempo aqui, mas para ser breve, na prática, para mim, olhando não só para a utopia do 6G, mas para a utopia do serviço financeiro no futuro, para mim, o banco, como eu comentei que vai estar em várias coisas, ele vai ser 100% proativo, integrado e acho que o principal aqui, transparente na vida das pessoas. As pessoas vão interagir com o banco aqui sem ter a necessidade de uma interação propriamente dita, um input dos nossos clientes. Perfeito. Gente, muito obrigada. Desculpa o nosso estouro de tempo, foi fantástico. Obrigada a vocês. E vamos lá. Obrigado, gente.